Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que é avivamento espiritual? Antes de dar a resposta, quantos precisam de avivamento espiritual? Todos nós, com certeza, precisamos de avivamento espiritual. Mas o que vem a ser avivamento espiritual? Vamos orar? Pai querido e glorioso, a resposta a esta pergunta pode transformar a nossa vida nesta manhã. Pode transformar a vida do pai, da mãe, do marido e da esposa e dos filhos, com certeza. Pode transformar a vida dos pastores. Pode transformar a vida da igreja. Por isso, meu Pai, que a resposta venha diretamente de Deus, para os nossos ouvidos e para os nossos corações. Ajuda-nos. Humildemente, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor, meu Pai, toque nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. O que é avivamento espiritual? Certa irmã me respondeu da seguinte maneira: é muita fé em Deus, pastor. Eu respondi para ela: muita fé em Deus é uma consequência, um resultado de avivamento espiritual, mas não é avivamento espiritual. Aí um outro irmão que estava próximo me deu a seguinte resposta: é uma vida de satisfação e de muito prazer em servir a Deus, pastor. E eu disse para ele: satisfação e prazer de servir a Deus também é uma consequência de um coração bastante avivado, mas foi uma nova convertida que deu a resposta que realmente eu estava buscando. Ela disse: pastor, avivamento espiritual é o que eu estou sentindo. Eu acordo pensando em Deus, passo o dia pensando em Deus e vou para a cama pensando em Deus. Em outras palavras, é uma comunhão plena com Deus. E em termos práticos, avivamento é isso mesmo. Mas e em termos técnicos? O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual, irmãos, é um profundo arrependimento de pecado, seguido de um intenso desejo de viver em obediência à palavra de Deus. E eu vou repetir: avivamento espiritual é um profundo arrependimento de pecados, de coisas erradas que eu tenho praticado, que eu tenho feito, que eu tenho pensado, ou que eu tenho deixado de fazer. E eu sinto um profundo arrependimento por essas decisões, por essas ações e por essas omissões. E um intenso desejo agora de viver em obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. Isso seria um avivamento espiritual. Eu amo o Templo Batista Maranata. Eu amo a nossa igreja e agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, apesar de nossas falhas. Mas eu também sou o primeiro a reconhecer que desde o pastor até as crianças do berçário, a nossa igreja precisa de um avivamento espiritual. Para alguns, vai ser reavivamento espiritual, porque já foram avivados em outras épocas. Para outros, vai ser avivamento, porque vai ser a primeira vez que vão sentir um profundo arrependimento de pecados e um intenso desejo de viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Ser crente virou tradição, mas ser crente de verdade é sentir um profundo arrependimento de pecados e um intenso desejo de obedecer à palavra de Deus. Então, o que é um avivamento espiritual? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, responde a esta pergunta. 2 Crônicas, capítulo 7,
versículo 14, responde a esta pergunta. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Hoje Deus quer falar com o seu povo. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Em primeiro lugar, avivamento espiritual não é evangelismo. Por mais que eu goste de evangelismo, por mais que a igreja precise de evangelismo, não é avivamento espiritual. Ainda que muitas pessoas sejam salvas através de avivamentos, ainda que muitas almas se convertem através de avivamento, evangelismo é apenas um resultado, é apenas uma consequência agradável de um avivamento, mas não é avivamento. O rei Davi, ele disse no Salmo 51, versos 12 a 13, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então, veja, primeiro eu preciso da alegria da minha salvação, primeiro eu preciso de um espírito voluntário, isso seria avivamento. Então, como consequência, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Em outras palavras, Deus, aviva-me para que eu possa ser um ganhador de almas, aviva-me para que eu tenha interesse em sair com os irmãos da minha igreja para evangelizar, aviva-me para que eu possa amar almas perdidas e lembrar-me o tempo todo que existe um lugar chamado inferno. Enquanto a minha mãe estava internada no Hospital das Clínicas, havia uma senhora do lado dela com enfisema pulmonar, e a mulher estava num balão de oxigênio, mas ao mesmo tempo, às escondidas, quando ela ia ao banheiro, ela fumava. O vício dela era tão grande, era tão forte, que mesmo no hospital, debaixo dos cuidados médicos, ela não conseguia largar o cigarro. Uma hora eu a vi gritando com as enfermeiras, que tentaram tirar o cigarro dela. Naquele instante eu só conseguia pensar em justiça. Ela merece o que está passando. Ela plantou o que ela está colhendo. E eu não senti nenhum desejo espiritual de testificar para ela, falar de Cristo, do amor de Deus. Mas a minha mãe insistiu que eu falasse com a sua companheira de quarto. E aquela mulher, com muita falta de ar, depois que ouviu o plano de salvação, orou, recebendo Jesus Cristo como Salvador. 2 dias depois ela morreu. Estava eu avivado quando falei de Cristo? De jeito nenhum. Eu estava cumprindo apenas a minha obrigação. Por isso, é possível falar de Cristo, ganhar almas sem estar avivado. Mas, uma vez avivado, você sempre vai falar de Cristo. Não mais por obrigação, mas de coração. Não mais porque é o seu dever, mas porque é o seu querer. Não mais porque você tem medo de Deus, mas porque você ama a alma perdida. Por isso, avivamento é tudo em nossas vidas. Portanto, evangelismo não é avivamento. Em segundo lugar, avivamento não é emocionalismo. Sem dúvida, existem emoções conectadas ao avivamento espiritual. Eu acho que quando nós somos avivados, nós somos mais felizes, nós somos mais voluntários. Mas Davi disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer que uma pessoa não avivada, ela não tem alegria. Mas emocionalismo não quer dizer avivamento. Há alguns anos atrás, o pregador Jonathan Edwards pregou um sermão que ficou registrado na história da igreja. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha só o título da mensagem. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E, irmãos, ele
segurou o manuscrito tão perto do nariz que as pessoas não podiam ver o seu rosto, mas elas podiam ouvir a sua voz. E de repente, um homem, ouvindo aquela pregação, se levantou de seu banco, correu para o púlpito e disse: pastor Eduardo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu estou sentindo o peso da mão de Deus. Em seguida, uma outra pessoa se levantou, foi para o altar e se ajoelhou perante a igreja, e várias pessoas começaram a se segurar no banco, porque elas estavam com medo de cair ao chão. Sim, Deus criou de repente aquele momento de comoção no meio da igreja, mas foi o poder da palavra de Deus que tocou no coração daquelas pessoas e trouxe convicção de pecado sobre elas, e muitos pensaram naquele dia que o julgamento final havia chegado para elas. Apesar de que isso acontece, não é evangelismo, não é emocionalismo. O que é então, pastor? Avivamento espiritual. Irmãos, é uma renovação espiritual na nossa vida. Simplesmente, é uma renovação espiritual na nossa vida. No Salmo 51, Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Vou ler novamente, porque esta precisa ser a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Veja bem, esta renovação não é doutrinária, e sim espiritual. Crentes podem mudar de igreja, podem mudar de doutrina, mas não mudam de coração, não adianta nada. Pessoas dizem: a nossa igreja precisa de avivamento. Não, em primeiro lugar, você precisa de avivamento espiritual. No início do século 20, Deus enviou um grande avivamento espiritual sobre o pequeno país de Gales. E os resultados daquele avivamento são percebidos até os dias de hoje. Mas poucas pessoas sabem como que aquele avivamento se alastrou e começou. Foi através de um culto de jovens. E havia talvez menos de 10 jovens naquele culto. Mas uma jovem tímida, uma jovem bastante tímida, conseguiu se levantar na hora do apelo. E ela estava tão nervosa que ela apenas conseguiu dizer: eu amo o Senhor Jesus Cristo. E ela disse isso com a voz trêmula, debaixo de choro e de lágrimas, e voltou para o seu banco. E, irmãos, aquela centelha de amor por Jesus Cristo se espalhou entre os 10 jovens naquela noite. Na manhã seguinte, aquele fogaréu se espalhou entre os irmãos da igreja, e em menos de um mês havia se espalhado por uma cidade e por um país inteiro. E assim começou o avivamento no país de Gales. Mas tudo começou com uma jovem tímida, que desejava um coração puro e um espírito reto. Então, como começar um avivamento espiritual hoje, dentro do seu coração? Você poderia fazer um círculo, se pôr de joelho dentro daquele círculo, e orar a Deus que envie um avivamento espiritual dentro daquele círculo. E se Ele responder a sua oração, o avivamento já terá começado em sua vida. Tiago 4,18 diz, melhor dizendo, Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Certa vez eu fiz isso, eu era jovenzinho, estava na igreja já há alguns anos, mas eu senti, irmãos, uma apatia espiritual tremenda. Eu não tinha mais prazer de vir aos cultos, eu não tinha mais prazer de ouvir as mensagens, eu sabia que eu estava vivendo uma vida mecânica. Fui para a igreja, cheguei uma hora mais cedo, entrei numa das salas da igreja, tranquei-me naquela sala, me ajoelhei e orei intensamente a Deus, para que Ele me perdoasse dos meus pecados, criasse em mim um coração puro, renovasse o meu espírito. E, irmãos, eu orei tão intensamente,
que eu tinha medo de abrir os meus olhos. Podia sentir a presença de Deus dentro daquele quarto. Literalmente, eu me aproximei de Deus com as minhas mãos pecadoras. E Ele também se aproximou de mim. E quando eu saí, irmãos, daquele culto, já não havia mais apatia espiritual dentro do meu coração. Porque avivamento é uma renovação espiritual. Sim, eu quero que a minha igreja seja avivada, mas precisa começar primeiro em mim. Agora, quando o reavivamento é necessário? Sempre que eu encontro o meu pastor Jaime Rose, ele pede oração por avivamento espiritual. Já perceberam isso? Ele pede oração por avivamento espiritual. E eu perguntei para ele, por que não temos um avivamento espiritual? E ele diz, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço por um avivamento espiritual. Mas por que e como? Sabemos que precisamos hoje de um avivamento espiritual. Vou dar várias razões. Mas a primeira delas, e a mais importante, é quando o amor do povo de Deus esfria. Quando o amor do povo de Deus esfria. O amor esfria para com os irmãos da igreja, o amor esfria para com Deus, o amor esfria para com a Bíblia, o amor esfria para com a oração, o amor esfria em geral. Só não esfria para consigo mesmo. O amor idólatra nunca esfria, mas o amor para com o próximo esfria. Jesus disse, por que o nosso amor esfria? E por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o pecado, seja ele pequeno, médio ou grande, que acaba por esfriar o nosso amor, pela obra de Deus, pela causa de Deus, pelo povo de Deus. São as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. Eu já ouvi muitos avós dizendo que no tempo deles era mais fácil criar os filhos, porque eles não tinham que lutar contra tantos pecados que há nos dias de hoje. Hoje está mais fácil pecar, mais fácil se rebelar contra Deus. Hoje nós vivemos na era da internet, drogas, sexo ilícito, alcoolismo, muitos dos problemas com os quais os nossos pais e avós não tinham que lidar. Mas, quando você foi salvo, você se lembra do amor imenso que você sentia por Deus? Você se lembra do amor imenso que você sentia pela casa de Deus? Você se lembra da comunhão que você costumava ter com a Bíblia, a palavra de Deus? Você se lembra das horas que você passava em oração, de joelhos, na presença de Deus? Você se lembra que falava voluntariamente de Cristo? Mas hoje nada disso acontece. Por quê, pastor Rômulo? Porque o amor esfriou. E por que o amor esfriou? Porque a iniquidade se multiplicou. E o pecado tem essa capacidade de roubar de nós o amor devido a Deus. O que fazer? A Apocalipse 2,5 diz, lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Veja que a solução depende de mim. Lembrar-me, onde foi que eu caí, onde foi que eu permiti que o meu amor esfriasse desta forma. Porque hoje eu tenho tanta dificuldade para vir à igreja, porque hoje eu tenho tanta dificuldade para ler a Bíblia, porque hoje eu tenho tanta dificuldade para amar os irmãos e aceitá-los como são. Lembra-te de onde caíste. E arrepende-te, volte para trás, volte a praticar as primeiras obras. Alguns caíram na faculdade, enquanto estavam se preparando para a profissão, enquanto estavam estudando. Outros caíram no trabalho, começaram a ganhar dinheiro, começaram a prosperar. Outros caíram no meio das amizades, amizades que enfraqueceram a sua fé, tiraram seus olhos do caminho de Deus, passeios e lazer que tomaram lugar de Deus na sua vida. E outros caíram no meio das enfermidades, nunca mais voltaram a ser os mesmos e perderam o desejo de viver por Cristo. Por isso, quando há falta de amor, o povo de Deus precisa de avivamento espiritual. Não há outro remédio.
Outras razões para um avivamento é complacência espiritual. Pessoas que dizem, eu não preciso melhorar, eu estou muito bem. Falta de amor pelos perdidos, pecado inconfesso e que não foi abandonado, animosidade entre irmãos, amargura, incapacidade de perdoar, mundanismo, orgulho, avareza, crítica e inveja. Então, quando um crente ou uma igreja está assim, avivamento espiritual é o único remédio. Não há outra solução. Eu nunca me esqueço, em 1984, eu tinha 19 anos de idade. E nós estávamos no acampamento de Brodowski, no interior de São Paulo, e o pastor Jaime era o preletor, era o pregador. E ele pregou sobre avivamento espiritual. E naquele primeiro culto, pessoas quase não prestavam atenção. Vários estavam conversando entre si, outros ficavam levantando, outros simplesmente ficavam se distraindo. No dia seguinte, ninguém viu o pastor Jaime. Ninguém sabia onde ele estava. Ele havia se trancado em algum quarto do acampamento, passou o dia inteiro orando, buscando o poder de Deus. Se ele tomou água, eu não sei, mas eu sei que ele não se alimentou. Passou o dia em jejum. Quando aquele homem entrou no culto naquela noite, durante o dia, nós havíamos brincado, jogado, nos divertido bastante, enquanto o homem de Deus estava se consumindo dentro de um quarto. Quando aquele homem entrou no culto, eu olhei para o rosto dele e eu sabia que havia algo de especial. Quando aquele homem subiu no púlpito e começou a pregar a palavra de Deus, nenhuma criança conseguia se mover do lugar. Todas as pessoas estavam olhando dentro dos olhos dele. Ninguém conseguia fazer outra coisa, a não ser prestar atenção na pregação da palavra de Deus. Podia-se ouvir uma agulha caindo no chão. E quando aquele homem começou a pregar, pessoas começaram a chorar. E quando ele fez o apelo, praticamente ninguém ficou no banco. Havia homens e mulheres deitados no chão, chorando, molhando o chão com as suas lágrimas, arrependendo-se de seus pecados e de sua frieza espiritual. Foram 4 dias debaixo do poder de Deus. Quando nós saímos daquele acampamento, irmãos, nós não éramos os mesmos. Foi um verdadeiro avivamento espiritual. Voltamos para as nossas igrejas. E por mais de 1 ano, não era necessário insistir, porque as pessoas eram voluntárias. Estavam nos cultos, davam os dízimos, evangelizavam, estavam nos cultos de oração. Havia um intenso desejo de viver em obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, sem avivamento espiritual, a nossa igreja está debaixo de grande perigo. O que acontece quando um governo não dá certo? O que acontece quando a seleção brasileira não joga bem, não dá certo? As pessoas começam a pedir por mudanças, porque todos percebem a necessidade de uma transformação. E é por isso que hoje em dia existem as igrejas renovadas. Não me leve a mal, mas eu estou lhes dando a razão porque existem igrejas renovadas. As pessoas, ao invés de optarem por uma mudança espiritual, sempre escolhem uma mudança doutrinária. Porém, isso não resolve os seus problemas. Nós não temos que mudar de doutrina, nós temos que mudar de atitude. Nós não temos que mudar de ensinamento, nós temos que mudar de coração. Certo irmão saiu da igreja tradicional, foi para uma igreja renovada, agora ele está falando em línguas, agora ele está dando revelações extra-bíblicas,
mas ele continua batendo na mãe e brigando com a esposa. Do que adiantou tudo isso? Ele mudou de doutrina, mas não mudou de coração. Meus irmãos, a nossa igreja não precisa mudar de doutrina, a nossa igreja precisa mudar de coração. A doutrina é boa, a doutrina é bíblica. Ezequiel 36, 26 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne aquele coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Há alguns anos atrás eu fui convidado para participar de uma conferência. Líderes batistas reuniram-se para discutir por que as nossas igrejas não crescem como as igrejas liberais. O irmão Narciso está aqui e ele conhece N igrejas. Por que igrejas como a nossa não estão explodindo como as demais igrejas? E eu tenho duas respostas para esta pergunta. E a primeira é porque nós não vendemos milagres, nós não manipulamos pessoas, nós não pregamos prosperidade financeira. E só aí, irmãos, já responde muita coisa. Mas a segunda razão é nosso problema. É porque precisamos de avivamento espiritual em nossas igrejas. Toda pessoa que entra numa igreja onde a presença de Deus é real, ela tem o desejo de voltar. Toda pessoa que entra numa igreja onde a presença de Deus existe, não devemos ficar preocupados com quantidade, e sim com a qualidade no meio do povo de Deus. O missionário David Livingstone, quando ele era missionário no centro da África, ele certa vez disse: eu sei como agradar as igrejas que me enviaram para a África. É só dizer para eles que eu batizei 50 novos convertidos. Mas do que isso me adiantaria, se desses 50, só 5 foram crentes genuínos e verdadeiros, quando eu enfrentar o Senhor Jesus Cristo no tribunal de Cristo. Por isso nós temos que zelar por qualidade. Qualidade sempre vai ser mais importante que quantidade. Nós vimos então o que é avivamento espiritual, quando precisamos dele. Em último lugar, como podemos experimentar um avivamento? 2 Crônicas 7,14 novamente. E se o meu povo, quantos aqui se consideram povo de Deus? Então isso é para você. Amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Viu? Existem certas condições que precisamos observar. Aqui no versículo 14, Deus diz: humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Primeiramente, irmãos, o que é humilhar? Talvez você não goste de saber, mas a palavra humilhar no hebraico e no grego também carrega o mesmo significado. Significa se rebaixar, se colocar numa posição inferior aos demais, se render e se submeter à autoridade de alguém. Humilhar significa chegar ao ponto de reconhecer o seu tamanho. Já imaginou o que poderia acontecer se cada crente do Templo Batista Maranata, nesta manhã, realmente se humilhasse debaixo da poderosa mão de Deus? Mas muitos não querem se humilhar. Não querem se humilhar no altar da oração, não querem se humilhar no culto de oração, não querem se humilhar pedindo perdão e muitas vezes oferecendo perdão. A nossa natureza humana quer sempre sair por cima, sempre ter a última palavra e sempre ser o dono da razão.
Deus não tem como nos abençoar se Ele não ver humildade em nós. Segundo, orar. E esta palavra orar, irmãos, significa pedir, significa interceder. Mas, irmãos, tem um significado na oração, que talvez você nunca tenha ouvido isso antes, de mim ou de outro pregador. Orar significa julgar a si mesmo. Você sabia que todas as vezes que nós oramos, nós estamos nos julgando? Nós estamos abrindo uma oportunidade para que Deus revele os nossos erros, para que Deus aponte as nossas falhas, para que Deus julgue os nossos pecados, e é por esta razão principal que nós não gostamos de orar, porque nós estamos despidos diante de Deus, nós não queremos ouvir, nós não queremos saber as coisas erradas que nós estamos fazendo, e por isso evitamos a oração, quer seja sozinho ou em grupo com os nossos irmãos. Mas orar é muito importante para quem deseja o avivamento de Deus. Mais uma vez, já imaginou o que poderia acontecer se o culto de oração da igreja contasse com a presença de todas as pessoas? Mas Deus disse também buscar. Quantos aqui têm verdadeiramente buscado a Deus? Pastor, onde buscamos a Deus? Na casa de Deus. Buscar significa desejar. Quantos ainda têm o desejo de estar na casa de Deus? Quantos realmente buscam por Ele? Às vezes, Deus tem que permitir uma calamidade, nos trazer ao fim de nós mesmos, para que desejemos um avivamento espiritual. E em quarto lugar, converter. Converter significa dar meia volta. Você sabe que está no caminho errado? Meia volta. Retorne, recupere-se, restaure-se, vire as costas de onde você está. Pastor, os crentes também precisam se converter o tempo todo. Da complacência espiritual, do orgulho, do mundanismo, da crítica, da avareza, da inveja, da falta de amor pelos perdidos, pecados inconfessos, animosidade entre irmãos, amargura. O tempo todo, o crente precisa se converter. Agora, o que acontece quando realmente o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter? O que acontece? Deus promete: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Avivamento espiritual é a solução para todos os nossos problemas. Você acredita nisso? Então vamos buscar um avivamento espiritual genuíno para as nossas vidas. A começar em mim, que Ele possa quebrar todos os corações. Vamos fechar os olhos e vamos orar.